Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começando mais um Conversando com Souza Rios. E uma conversa que sempre me perguntam: escola pública ou particular? Qual escolher? Essa é uma questão muito difícil, né? Mas eu separei alguns itens para falar sobre o que eu defendo, né? Qual que é a minha posição. Não defendo nem que sim, não sou a favor ou contra a escola privada, tá? Porque eu terei uma em algum momento da vida. É, mas existem coisas para ser levado em consideração. Então, para escolher se você vai estudar numa escola pública ou numa escola privada, é preciso avaliar um contexto. O contexto é olhar muito mais do que só a escola. Então, vamos olhar para algum. O número um, olhar para a sua cidade. Quem que é a sua cidade? Como que é a geografia, o mapa desse lugar? Como que é o campo de trabalho? O que ele oferece para se atuar? Aqui em São Sebastião tem muito mais o turismo, na costa sul. Para a costa norte tem um pouco mais com a área portuária, com a área da Transpetro, que dá para atuar um pouco. É, mas no fim das contas, nossa cidade tem um campo de trabalho um tanto limitado. Então, isso deve ser levado em conta. Outro é o campo para estudo, pouca gente leva em consideração. Mas, além da escola, o que a minha cidade oferece? Faculdade, o que eu tenho aqui e o que eu não tenho, né? Um curso técnico ou qualquer outro tipo de formação. Eu teria aqui na cidade ou eu teria que ir para outra em algum momento da vida, né? Cursos extras, o que a minha cidade oferece. Então, isso é bem importante, não dá para deixar por lá para depois. E aí também o olhar da comunidade. Como que a minha comunidade, a cidade, ou o meu bairro, quem está mais próximo, enxerga a educação. E aí você pode achar, mas todo mundo quer educação. E realmente, todo mundo quer educação. Mas qual a educação que todo mundo realmente quer? Uma cidade deseja coisas que a outra às vezes não. Por questão de costume, por questão de tradição do lugar, do clima, de como é o lugar. Nós moramos numa cidade de praia, São Sebastião é praia. Então, o nosso olhar muda um pouco, as nossas vontades para a escola mudam um pouco, de acordo com o ambiente onde ela está. Então, quem que é essa comunidade, o que, que ela acha importante para essa escola e o que, que é uma escola para esse povo? Ou como ela deveria ser, para onde ela deveria andar. Então, é importante, porque o olhar da comunidade vai fazer esse movimento tanto sobre que tipo de escola particular nós teremos na cidade, quanto para as políticas públicas aplicadas na escola pública. Tudo vai ser pressionado por essa comunidade que existe e que sabe os seus desejos sobre uma escola. Tá? Então eu tenho que saber quem que é. Agora o número 2 é observar quem são as escolas. Nós podemos ter escola municipal, estadual, particular, privada e particular sem fins lucrativos, que são ONGs, são instituições de igreja, instituições de empresas, financiadas por empresas, onde elas recebem alunos, mas elas não lucram por isso, né? Mas elas são particular porque elas têm uma estrutura própria. Poderia ser o Senac ou o Verde Escola, que são estruturas próprias, mas que atendem então elas são particulares por terem uma iniciativa particular, privada, mas elas atendem, na maioria das vezes, de forma gratuita. Tá? Então eu tenho que observar nessas escolas qual a estrutura, o que elas oferecem. Se tem quadra de esporte, tem piscina, o que ela oferece, qual o tamanho da sala, quantos alunos cabem ali dentro, como é a cozinha, como é a alimentação, como que são toda a parte física da escola, o que ela oferece. Depois, o modo de ensinar.
Certo que quem não estuda a área da educação é um pouco complicado ficar escolhendo método de ensino, ficar observando se um é melhor ou pior, né? Mas qual te convence mais, né? Determinado modo. Então, o modo de ensinar naquele lugar te convence, né? É atrativo para você, aquela equipe conseguiu vender para você que aquele modo deles é real. E quando eu falo vender, não é só a questão de vender da escola privada, a escola pública. Vender é fazer você comprar a ideia, você abraçar a ideia junto com eles. Não, esse jeito dele ensinar funciona. Então, é atrativo. Depois, os professores, quem são? Eles dão aula só na rede privada, eles dão aula também na rede pública. E quando eles dão aula nas duas redes, o que, que eles fazem em uma que não acontece na outra? E por quê? Então, são coisas para se levar em consideração. E em cidades pequenas é muito fácil o professor que trabalha numa escola particular dar aula também numa escola de rede pública. E o que vai diferenciar é a gente tentar entender o que, que acontece quando ele está em uma e quando ele está em outra. Se muda muito ou se não. Tem muita coisa que é do próprio professor e tem coisas que a escola exige, mas ambas podem fazer exigências para esse professor e ampliar a capacidade dele. Tá? Depois eu tenho material. O que, que se oferece de material nessas duas unidades, nessas escolas? O que, que eu tenho ofertado para mim? De um lado, eu tenho uma escola que vai me dar uma série de materiais de forma gratuita, né, onde já está incluso no financiamento da educação pelos governos. Do outro lado, eu tenho uma série de materiais, né, que eu vou ter que bancá-los para ter acesso, né, de forma sem direito de escolha ou escolher outra opção. Tá? Então, que material são esses? Né? O quanto que eles te satisfazem também. Se há brinquedos na escola, e aí brinquedos não só para crianças pequenas, mas para adolescentes também, né, para jovens em geral. O que, que se oferece para esse público? Como que a tecnologia está entrando nessa escola, vale a pena pensar. Né? E outros acessórios especiais, como se existe laboratório. E aí a questão de laboratório ou qualquer outra coisa, não vale a pena só uma escola ter laboratório. Ah, ela tem laboratório disso, daquilo outro, um monte de coisa. Mas não adianta ter um monte de laboratório também e ele ser usado da forma mais insignificante. Então, isso não vai fazer muita diferença. Alguns laboratórios nós devemos entender que não são vantajosos para todos os alunos, né, por questão de aptidão, de vocação, né, e também às vezes pode não ser explorado por todos os professores. Então, ter um laboratório é uma coisa, o uso dele, a programação, é outra coisa. Então, tem que se observar isso aí. Como que é a comunidade que você está sendo inserido, essa comunidade dessa escola. Então, quem são os alunos, os pais, os professores, todo mundo que trabalha, que transita naquela escola. Quando a gente fala comunidade escolar, inclui todo esse povo. Quem são? Né? O pessoal da limpeza, da cozinha, da gestão, da administração, os professores, os alunos, os pais, quem são? De ambos os lados. Será que nós vamos conseguir conversar bem, né? Porque não adianta também você acabar indo para uma escola, entrar num ambiente, principalmente se ele for pago, onde você se sinta sempre um intruso. Né? E quando isso acontece na escola pública, você tem mais meios de questionar o porquê que você está sendo tratado como um intruso em um ambiente que é para te recepcionar, que é para ter uma interação melhor. Né? E aí, depois aqui foi o segundo, nós temos um terceiro passo, que é falar sobre dinheiro. Dinheiro é o que vai sustentar a vida do aluno naquela escola se ele optar por privada, né, uma instituição particular privada. Porque quanto custa aquela escola? Isso é muito importante. Né? Quanto custa também aulas extracurricular?
De repente você quer uma natação que não tem, você quer um inglês, você quer um reforço escolar, você quer aula de dança, uma luta. Quanto que está no seu orçamento? Então, como que isso vai impactar a sua vida financeira? Algo tem que ser muito pé no chão. Não dá para escolher bancar uma escola para que o filho tenha uma educação que você entendeu que vai ser melhor para ele e, em compensação, adoecer ano após ano a vida financeira da família. Isso pode soar como um sacrifício válido para a família, mas às vezes não é bem assim. Às vezes vocês estão gerando outras coisas que vão além do ganho educacional, estão gerando outros prejuízos e que vão ser muito mais difíceis de reparar depois. Então, observar o financeiro é muito importante. Não adianta investir em uma coisa de forma muito sacrificante se isso for sacrificando demais a família, a saúde financeira da família no decorrer do tempo. Ainda mais porque quem tem uma família tem uma responsabilidade muito maior. E como imprevistos são coisas que podem acontecer a qualquer momento, e para quem tem família, quanto maior a família, maior o número de possibilidades de imprevistos, a saúde financeira deve ser levada em consideração todos os dias e para cada contratação de qualquer coisa. Certo? Então, terceiro, vamos falar sobre o quarto, que agora vai pegar no pé da família. O quarto é família. Então, assim, quanto vocês estudam? Quem que é essa família que está aí do outro lado? Quanto vocês estudam? Estudaram, pelo menos. Até que série, o quanto que foi funcional a escola para vocês. Isso é importante, os filhos levam em consideração isso. Depois, qual o tempo dedicado para aprender? Você terminou a escola ou nunca mais apareceu por lá, mas você está vivo, a vida continua e você precisa se manter atualizado do mundo. Quanto tempo que você dedica em aprender? Em aprender, de repente, como que faz a manutenção básica do seu computador, e, sei lá, aprender como fazer pequenos móveis com madeira. Então, o aprender ele é muito amplo, mas quanto tempo você dedica em aprender coisas novas? Né? Ou ler um livro para entender melhor uma situação, ou ler um jornal, ou mais de um. Como é que você trabalha o trato de informações? Então, como que é a cultura dessa família? Né? Como que vocês trabalham? Então, os filhos estão estudando e estão olhando muito como é o futuro, o hoje dos pais. Porque os pais estão prometendo um futuro que pode ser o hoje que os pais vivem, né? Então, como que é esse trabalho? O que que se faz? Né? Deve ser observado. É satisfeito? Quer ir para outro rumo? O que essa família valoriza? E os valores variam de uma família para outra. Nesse momento onde nós vivemos, onde o país e o mundo inteiro, né, vive colapsos de monopolizar ideias, né, onde se você não tiver determinada ideia, você é errado, você pode ser mal visto, né, isso é um retrocesso. Nós temos que entender que cada família valoriza coisas diferentes. Isso é ótimo, né? Cada família tem costumes diferentes e tradições diferentes. Então, nós podemos ser iguais em muitas coisas e diferentes em muitas. Então, o que se valoriza ali como tradições, como o que é a religião funciona ali dentro, as crenças, como que são vários tratos, como que é a questão de raiz cultural, o que cada um leva. Tudo isso deve ser levado em consideração para quem é essa família. Isso nós estamos falando só para escolher uma escola. Mas vale a pena sim. Porque se eu não sei quem que é essa família, eu não me reconheço como é que é a minha família, eu não sei se a minha família se encaixa naquela escola. O quanto que a minha família pode colaborar para que esse aluno se dê melhor naquela escola, ou o quanto essa família precisa começar a se mexer para que esse aluno tenha uma vida acadêmica satisfatória. E vida acadêmica aqui não é só da faculdade, é vida acadêmica da escola inteira, tá? Desde a escola básica. Então, essa família precisa se conhecer de forma real e saber como ela colabora com o aluno.
Eu tento falar em menos tempo, mas não dá. Eu falo muito, tento falar correndo. E eu tô anotando agora para não esquecer. Tá? Então a gente falou cidade, falamos escola, falamos dinheiro, falamos família. E agora vamos falar sobre cultura. A cultura é o que mais me pega sobre a escolha de uma escola particular ou privada. Por quê? Se você de repente não tem a diferença que eu vejo muito claro de famílias mais ricas, então de filhos de pessoas ricas e de filhos de pessoas com menos dinheiro, é a questão cultural. Por quê? Um tem uma vantagem de estar em uma família, e nos voltamos para o contexto de família, estar em uma família onde geralmente as pessoas têm conversas melhores sobre debates de diversas situações, né? Elas têm às vezes conversas sobre dinheiro, a maioria ali tem um vocabulário mais largo, com maior número de palavras, né? Com um conhecimento às vezes maior. Às vezes, o dinheiro não quer dizer inteligência, tá? Mas vamos dizer num contexto familiar, na maioria das pessoas que tem um dinheiro mais elevado, uma condição financeira mais elevada, né? Elas elas se preocupam menos, as crianças, no caso, os adolescentes, têm menos preocupações com as questões financeiras da própria família e sociais. Então, elas não se preocupam muito com a estabilidade, se vão ter que mudar de casa porque faltou o dinheiro de aluguel, se vão ter que reformar uma coisa, que costurar muito uma roupa porque precisa fazer durar mais tempo por causa da mochila, porque vão ter que inventar várias desculpas para não participar disso, daquilo outro, porque não conseguem, não tem o material, não tem disponibilidade. Então, essa é uma das coisas. E a experiência de cultura de uma família que viaja, que está sempre viajando, está sempre conhecendo lugares novos, tem contato com outros idiomas, não só por um curso ou por um livro, mas às vezes tem contato pela viagem. Então ela conhece a Disney além do que a TV mostra, ela conhece um, um, o sítio arqueológico no Peru ou no México, além do que se vê no livro ela vê de repente pessoalmente. E ela tem experiências em museus, em parques que estão nas cidades aqui do lado. De repente ela está sempre em São Paulo, onde é cheio de exposições. Eu indico muito que você vá. Então ela tem uma experiência de vida muito larga. Isso faz total diferença. Então eu entendo assim, se você não vai conseguir bancar uma escola particular e bancar experiências, então esquece a escola particular e opte por experiências. Banque experiências para o seu filho. Então, se é muito difícil, eu não teria como bancar as duas coisas. Então, vamos segurar um dinheiro e vamos mandar esse menino de repente para um intercâmbio no Canadá para falar inglês por um mês ou dois, esse dinheiro que eu gastaria em um ano. Tá? Ou vamos lá para São Paulo esse fim de semana, nós vamos passar lá, tem exposições, isso. Já comprei os ingressos, está tudo resolvido. Então, propor experiências. Ou eu tenho uma aula de luta aqui que ele gosta, eu tenho uma aula de culinária ali, tenho uma aula de balé aqui. Dá para fazer aulas, no caso dos reforços, ou de reforço, ou aquele avanço, onde a pessoa já é muito boa e a gente tem que só que fazer ela ir mais longe naquilo que ela já é bom. Então, você consegue escolher. Se eu não tenho como pagar a escola particular, mas eu consigo bancar experiências. Então vamos bancar experiências. Porque aí a gente consegue meio que equilibrar um pouco mais a balança. Quem tem experiências aumenta o seu diálogo, tem uma conversa muito melhor. Depois a gente tem o quê? A gente falou cidade, escola, dinheiro, família, cultura e aluno. O sexto. O aluno. Quem é o aluno? Meu tempo está acabando. Quem é o aluno, a gente precisa saber. Ele precisa saber quem ele é, e não só você. Né? Quem é? O que ele necessita agora. É sempre que tem que se observar o que ele necessita agora. A escola irá suprir a necessidade dele? De repente, esse aluno precisa de um atendimento clínico, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista, né? de alguma coisa. Ele tem um transtorno de aprendizagem, ele tem uma
timidez excessiva, ele precisa, às vezes, de algumas coisas que precisam ser observadas que podem ser além da escola, né? Às vezes ele precisa de jogos, ele precisa de um teatro, às vezes ele precisa de amigos, né? Isso é muito importante, amigos, porque a escola é uma mini sociedade. Então, essa escola suprirá essas necessidades do aluno, né? O que ele precisa? Ele tem dificuldade de aprendizagem? Essa escola irá abraçar esse aluno? E é uma tristeza que muitas vezes escolas particulares têm as melhores notas na maioria dos exames, porque elas não ficam com os alunos que têm baixo desempenho. Seja pela reprovação, e aí o pai acaba desistindo de pagar uma mesma série, seja pela falta de empenho de trabalhar com esse aluno que demanda outras estratégias que atrapalham a programação da sala de aula normal, né? Um atrapalho, não seria um atrapalhar, mas pode ser visto assim. Não é uma visão geral, mas por isso que a maioria dos alunos que têm dificuldade vão para a pública. Não que lá também seja feito um atendimento sempre necessário, da melhor maneira, porém ele abraça mais. Tá? Então, assim, ele será excluído. Isso deve ser pensado até quando a gente olha lá na comunidade escolar e o olhar dessa comunidade. Será que esse aluno ele vai ser bem recebido nessa escola? Por isso que a gente olha quem é a escola. Se é uma escola muito de elite, elitizada, infelizmente tem essa separação, será que a cor vai influenciar o aluno? Será que o tamanho do patrimônio do pai influencia? Né? Em regiões pequenas, se o pai é empresário e o outro pai do outro é o empregado, vai ter diferença quando houver algum conflito na sala de aula, né? A questão de um ser bolsista ou não, a questão de diferença salarial dos pais, essa questão também de experiências, porque um vai para isso, vai para aquilo outro, o outro só fica andando de bicicleta ali no bairro. Isso vai gerar diferença? Porque se isso vai gerar exclusão, eu acho que não vale a pena colocar o filho na boca do lobo, né? Se vai haver esse tipo de desconforto sempre. Ou é sempre uma conversa, então saber quem é seu aluno. Se mesmo correndo o risco de tudo isso ele falar que aguenta, né, e que vocês estarão juntos para isso, né, e enfrentarão a escola, enfrentarão as coisas para que as coisas mudem, ótimo, não estou falando para se acovardar e sair, mas é que tudo deve ser conversado, porque a chance desses alunos, principalmente os adolescentes, não contarem isso e guardarem, e passarem do 6º ano até o 3º ano do ensino médio sofrendo muito na escola, é imensa. E às vezes resultando em dificuldade de aprendizagem por questão social. E aqui como ele se dedica é importante. Quem que é esse aluno? Como que ele estuda? Tem aluno que a gente olha que estuda tão bem, assim, que ele tem uma autodedicação, um autocontrole, e eu vejo, eu falo, nossa, essa pessoa, se eu pudesse, eu bancaria ela em uma determinada escola, porque se ela tem muito para ser aproveitado, ela precisava de uma escola de um local que apertasse mais, que ela daria conta. Então é preciso saber quem que é esse aluno, como que ele se dedica para o estudo. E depois, no final, assim, ele não deve ser um fardo para a sua família. Então, assim, se o aluno percebe, voltamos para a questão do dinheiro, se o aluno percebe que a estadia dele naquela escola é um fardo, vamos pensar, no particular você tem mensalidade, você tem material, você tem transporte às vezes, você tem alimentação, então você tem muitos gastos ali para acontecer. E se esse aluno percebe que ele é um fardo para aquela família, ele pode não ficar mais tão feliz, isso atrapalha muito. E uma coisa que veio agora, né, na cabeça, que me lembrou agora, é a questão, na escola pública acontece, mas na privada acontece de forma demasiada, que é a questão de viver a vida do outro. Então, é preciso preparar emocionalmente os alunos para que eles não vivam a realidade do outro.
Então, é válido que sim, que no particular nós temos alunos que tenham condições de bancar na escola diversos mimos, diversos luxos, diversas situações, né? E que lógico que é gostoso e é atrativo ao olhar de todos, né? Todo mundo quer ter acesso a muita coisa boa. Porém, eu tenho que ter a inteligência de trabalhar o emocional junto com aquele meu aluno, no caso filho, sobrinho, de que ele deve viver o que ele pode viver. Não entender que ele não possa ter qualquer coisa. Pode ter segundo tempo, trabalhando das possibilidades melhores possíveis. Mas não entrar em uma neura de começar a se sacrificar, a se desmontar para viver uma condição que não é a dele. Tá? Isso também acontece de forma muito fácil e faz com que alguns alunos se percam até em criando personagens para poder se socializar. E isso vira um problemão. Então, finalizando aqui, não teremos a resposta se você vai para a escola particular ou se você vai para a pública. Não existe essa resposta pronta. O que existe é uma análise de todas essas coisas citadas. E aí, essa análise ela é sempre, não é uma vez na vida pro resto. Ela é sempre, se mudou o contexto, você muda, senta e conversa de novo. De repente seu filho estuda numa escola particular hoje, amanhã ele pode estar na pública e depois na particular, ele pode revezar, né? Não tem esse problema. Então, vale a pena avaliar tudo, avaliar a ida desse aluno para a faculdade, de repente se ele precisa. Às vezes a gente gasta muito na educação inicial e falta o dinheiro para a educação depois, para a educação superior, ensino técnico. Então é preciso pensar se eu terei dinheiro para as duas coisas ou seria melhor guardar então dinheiro por 11, por 12 anos para bancar de repente uma vida em uma faculdade em qualquer estado que for, ou para onde a pessoa desejar ir, ou se é um curso de fotografia em outro país ela poder ir. Então tudo deve ser muito bem pensado. E tudo tem que ser pensado a longo prazo. Nós temos dificuldade de pensar a longo prazo, mas quando pensar em educação tem que pensar nos próximos 13, 14 anos da vida daquela criança com 3 anos de idade. Você tem que pensar bem longe. Ela vai entrar na pré-escola e vai caminhando, tá? Bom, não sei se deu para falar tudo, foi um pouquinho de uma conversa rápida. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nas redes sociais @SouzaRiosAulas sobre a sua opinião, tá bom? Espero vocês por lá e eu apareço para falar de algum outro assunto e tentarei ser mais rápido. Tchau, tchau!